Capítulo 109, 27. Futuro perfeito em inglês, formação do futuro perfeito em inglês. O futuro perfeito em inglês é um tempo verbal utilizado para expressar ações que serão concluídas em um determinado momento no futuro. Ele é formado através da combinação do auxiliar will, do verbo have e do particípio passado do verbo principal. A estrutura geral é a seguinte: sujeito mais will have mais particípio passado do verbo principal. Por exemplo, se quisermos expressar a ideia de que até o final deste ano, eu terei lido todos os livros de J.K. Rowling, em inglês, diríamos by the end of this year, I will have read all of J.K. Rowling's books. Note que a ação de ler os livros, expressa pelo verbo read, será concluída em um momento específico no futuro, até o final do ano. Em relação à formação do particípio passado dos verbos, é importante lembrar que existem verbos regulares e verbos irregulares. Os verbos regulares formam o particípio passado através da adição do sufixo ed ao infinitivo. Por exemplo, o particípio passado do verbo work trabalhar é worked. Já os verbos irregulares não seguem uma regra específica para a formação do particípio passado. Alguns exemplos são go ir, cujo particípio passado é gone, e se ver, cujo particípio passado é seen. Em frases negativas, o not é adicionado após o auxiliar will, formando will not ou a forma contraída won't. Por exemplo, I will not have finished my homework by 10 p.m. ou I won't have finished my homework by 10 p.m. Eu não terei terminado minha lição de casa até às 10 da noite. Para formar perguntas no futuro perfeito, basta inverter a posição do sujeito e do auxiliar will. Por exemplo, will you have finished your homework by 10 p.m.? Você terá terminado sua lição de casa até às 10 da noite? O uso do futuro perfeito em inglês não se limita a expressar a conclusão de ações futuras. Ele também pode ser utilizado para expressar especulações ou suposições sobre eventos passados. Por exemplo, se você chega em casa e vê que a luz está acesa, pode dizer someone will have left the light on. Alguém deve ter deixado a luz acesa. Nesse caso, você está fazendo uma suposição sobre um evento que ocorreu no passado. Em resumo, a formação do futuro perfeito em inglês requer a compreensão da estrutura básica, sujeito mais will have mais particípio passado do verbo principal, e a capacidade de formar o particípio passado dos verbos. Com prática e estudo, o uso desse tempo verbal se tornará cada vez mais natural e intuitivo. Uma boa maneira de praticar o futuro perfeito é escrever ou falar sobre planos futuros, metas e objetivos. Por exemplo, você pode escrever sobre o que espera ter alcançado em 1, 5 ou 10 anos. Além disso, tente usar o futuro perfeito ao falar sobre suposições ou especulações. Isso ajudará você a se familiarizar com as diferentes maneiras de usar esse tempo verbalismo. Por fim, lembre-se de que o aprendizado de uma nova língua é um processo gradual. Não se preocupe se você cometer erros ou se não entender algo imediatamente. O importante é continuar praticando e aprendendo. Com o tempo, você se tornará cada vez mais confortável com o uso do futuro perfeito em inglês.